Olá, bom dia. O meu nome é Betina e hoje estou junto com a minha amiga Isabelle para fazermos uma entrevista. Então agora a Isabelle ela vai se apresentar. Bom dia, o meu nome é Isabelle e este é meu sinal. Eu tenho 34 anos e a minha profissão é professora de Libras. Então, Isabelle, hoje esta é a sua profissão, mas nos conta se sempre este foi teu sonho da época de escola. Então, eu sou surda e eu sempre sonhei em trabalhar com a área da informática. Sempre foi meu sonho. Mas, com o tempo, eu comecei a perceber que, na verdade, trabalhar com informática precisa ter um entendimento mais profundo na informática, porque muitas palavras são diferentes. Não é igual a nossa conversa, trabalho, é diferente. Se tem algum problema no computador, precisa explicar detalhadamente, porque as palavras são profundas. Então eu acho que atrapalha a questão da surdez. As pessoas, ouvintes, acham que o surdo não sabe explicar, mas na verdade não é isso, não que não sabemos explicar. A forma que a nossa comunidade surda usa as palavras são muito popular. Palavras fáceis. Por isso a comunidade tem a questão do problema da surdez. Então, a vontade de fazer informática, com o tempo eu mudei. Então, eu escolhi administração. Porque a administração tem a questão da comunicação. Então, por exemplo, tem auxiliar administrativo, assistente administrativo, RH, o financeiro. É mais fácil a questão de se comunicar, diferente de informática. Então, eu pensei, a informática ficou como segunda opção. Eu guardei. Então, a administração foi que eu escolhi. Vamos para a próxima pergunta. Você já sabia o que você gostaria de trabalhar? E a deficiência, ela te atrapalhou em algum momento? Bom, vou dar um exemplo, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu vi diferentes pessoas em diversas profissões. Então, eu sempre observei. Então, se eu sonho em fazer direito, então eu observei, eu vou ter a surdez me atrapalhando. A questão do movimento, o Ministério de Trabalho não vai me aceitar. Então, outra área, a medicina. Eu acho lindo, interessante a questão do corpo, a anatomia. Eu gosto, mas vai me atrapalhar. Porque as pessoas não vão acreditar pela questão da minha surdez. Então, outra área, informática, eu gosto muito, mas a questão do conhecimento é muito profundo. Então, eu percebi, tentei, mas eu nunca sonhei com meu futuro sendo professora, nunca. Eu já vi a profissão, eu acho legal ensinar Libras, outras disciplinas, matemática, português, legal. Mas o meu objetivo como professora aconteceu agora. Eu mudei. Eu trabalhei administração sempre. Então, a minha amiga, ouvinte, intérprete, ela é coda. E antes eu não sabia Libras, eu sempre fui oralizada. Então, eu percebi que eu precisava aprender Libras, porque eu sou surda, eu precisava me comunicar com outras pessoas surdas. Então,
alguns surdos não são oralizados. Então eu precisava aprender, porque senão eles se sentiriam menosprezados. Então eu precisava respeitar cada um deles. Então a minha amiga Coda, ela é professora de Libras. Então ela me chamou para fazer um curso. Então eu comecei a prestar atenção, aprender os sinais, anotando tudo. Então teve um momento que ela me chamou para substituir. E aí eu disse, eu dar aula? Substituir uma professora? Fui substituindo, senti frio na barriga. Então eu comecei a dar aula. Foi marcando, fui ensinando. Então começou a fluir naturalmente, comecei a ensinar. Então eu comecei a entender que eu tenho um dom. Um dom. Então eu queria trabalhar com outra área, totalmente diferente. Na área da educação, não. Mas. Então eu sou surda. Então é importante mostrar na área a educação de surdos. Porque a educação ela é a área principal. Então é necessário mostrar o movimento surdo, a sua importância, o profissional. Então, qual é o objetivo principal? É espalhar, propagar a educação da surdez para as outras áreas, a questão profissional para as outras áreas. Então, daí eu comecei a gostar, a ser professora de Libras. Mas tem um problema, eu confesso que, na verdade, lá no fundo, eu ainda amo a administração, sim. Mas eu percebi que no momento atual, a educação ela precisa melhorar, principalmente na educação de surdos. Porque são diferentes, a educação de surdos ela é diferente de outras áreas. Porque eu percebo e sinto que a escola está um pouquinho afastada da questão da deficiência. Então, eu preciso estimular e trazer de volta, fazer essa união. Então, eu preciso trabalhar com essa questão. É totalmente diferente das áreas de administração, contabilidade, que tem outros tipos de barreira. Então, a educação ela é muito mais fácil de trabalhar. Então, a culpa é da minha amiga, mas eu sou extremamente agradecida. Ela é minha amiga, ela é Coda. O nome dela é Adriana e o sinal dela é esse daqui. Ela é ouvinte, mas os seus pais são surdos. Ela é Coda. Então, ela me incentivou a ser professora de Libras. Então, você acredita que os surdos encontram dificuldades até hoje? A palavra dificuldade, ela sempre existiu. Sempre existiu. Por quê? O Brasil inteiro ainda não conhece a verdadeira profundidade da surdez. Por exemplo, hoje, segunda-feira, eu estava dirigindo. Ninguém sabia que tinha uma surda dirigindo. A maioria não conhece, não sabem. Então, todo dia ela sempre vai existir, a dificuldade. Então, a dificuldade seria o quê? A falta de empatia. Então, às vezes eu fico pensando, no Brasil inteiro, nós temos uma língua? Não, temos o português, temos a Libras, temos a língua indígena. Então, às vezes eu fico pensando, se algum momento eu conhecer aqui no Brasil a língua indígena. Então, indígena ele não fala português e nem Libras. Então, eu vou precisar aprender um pouco e ter empatia com ele. Mas no momento do Brasil, a empatia é muito pouca. Então, por isso, nós sentimos dificuldade. Às vezes, as pessoas ficam com receio de chegar perto de mim e dizem, porque ela é surda, tadinha. Isso também atrapalha um pouco. Eu me esforço, eu oralizo o português, mas eu não oralizo perfeitamente. Eu tento. Eu faço da melhor forma possível. E as pessoas também poderiam tentar aprender a Libras. A língua indígena, eu já tentei me comunicar e eu adoro, porque nós
Todos nós precisamos entender, respeitar as pessoas, mas eu percebi a dificuldade é por conta da empatia e também o respeito. Então, você acredita que a surdez atrapalha até hoje a questão da profissional? Então, eu já expliquei antes. Atrapalha sim, mas o principal é as pessoas. As pessoas, a empatia, ter o respeito, a troca seria tão perfeita. As pessoas não têm empatia, o respeito. Então atrapalha muito. Essa é a verdade. Então vai depender da pessoa. Então o principal é trocar, ter empatia, ter o respeito. Seria ótimo para todos nós. Então isso não acontece o tempo inteiro. Por isso que acontece a barreira. Porque sempre eu vou lá, arregaço as mangas, me comunico, incentivo, me comunico de novo, eu tento. Eu mostro a melhor forma possível que eu me comunico. Mas um momento temos que pensar e refletir sobre a empatia, o respeito, porque isso atrapalha. Trazem bastante dificuldade, mas precisamos tentar e caminhar devagarzinho para que nada venha atrapalhar. Muito obrigada, Isabelle. Eu que agradeço. Tchau, tchau.